domingo a gente ministrou a palavra aí nos versículos de número 20 e 21. E hoje estamos na sequência desse entendimento. Você que não acompanhou o culto do domingo ou não ouviu a palavra, você pode ir lá no Ministério Resgatar e Restaurar, no Instagram e também no YouTube. Vai estar disponível essa palavra na qual a gente está dando continuidade hoje. Pai, ela está aberta. E é o teu poder para aquele que crê e precisamos de um direcionamento. Revela-nos a tua vontade agora, que ela seja uma palavra que ela não fique solta, mas que tenhamos aplicabilidade para cada momento das nossas vidas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Tenha compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Judas 22 e 23. E aqui ele estava falando sobre o discernimento que a gente precisa ter como crente, para observarmos algumas pessoas que andam no nosso meio ou que estão no nosso meio. E o convite do versículo 17 até o 22 é para exercermos perseverança, aquele chamado a perseverar. E esse contexto todo está relacionado com os falsos mestres, ensinos de falsas doutrinas e que têm desviado muitas pessoas e que essas pessoas também procuram esses ensinos deturpados. E aí quando chega no versículo de número 22, a gente já viu sobre a edificação na fé, que é ali no versículo número 20, e como a gente vai se manter nesse amor de Deus, nessa fé separada. E aí quando chega nesse versículo no qual eu estou falando, ele avisa, ele dá uma instrução, vem uma instrução de Deus, da parte de Deus para conosco, dizendo para a gente ter compaixão daqueles que estão em dúvida. Então existem pessoas que estão no nosso meio, mas elas não são incrédulas. Elas podem até ser incrédulas para alguns quesitos, mas elas estão em dúvidas. São tantas dúvidas. Dúvidas a respeito de coisas relacionadas com a própria vida, dúvidas de um direcionamento de Deus, se é ou não de Deus para ela, para o exercício da fé. E a principal dúvida que ele traz aqui é dúvida a respeito da palavra. Ela não consegue discernir a palavra. E aí fica, será que é Deus mesmo? Será que não é Deus? É Deus que está falando comigo? Não é Deus que está falando comigo? Elas estão duvidando dos quesitos relacionados com o ensinamento da palavra. E essa dúvida vai dar uma brecha para ser enganada pelos mercenários. Porque se a pessoa tem dúvida, ela vai acabar ouvindo falsos ensinamentos e vai pensar que é verdade. Ou vai fundir ensinamentos, unir ensinamentos que não são verdadeiros. E aí na dúvida se faz, se não faz, é melhor não fazer. E na dúvida se é de Deus ou se não é, acaba sem praticar a verdade. E a palavra diz que tudo que não provém da fé é pecado. Então tudo que fazemos que não vem proveniente da fé, o que não é da fé para nossas vidas, é pecado. E aí a gente às vezes passa o dia com dúvidas em muitas questões. E a Bíblia já está explicando e já está mostrando tudo. Eu acho interessante quando as pessoas dizem assim, eu vou buscar de Deus aqui uma resposta. Só que ela não lê a Bíblia. E ela vai encontrar a resposta onde? Se ela orou alto e disse assim, Deus, eu preciso de uma resposta. Quem foi que ouviu além dele mesmo? E então, se o diabo também pode ouvir, ele pode criar situações e levantar pessoas para poder liberar uma falsa profecia. Agora, quando a gente ora em silêncio,
Tem como o diabo saber? Aí Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer coisa. Mas a certeza que a gente tem que é de Deus é porque está escrito. Deus não vai revelar nada para a gente do que não está escrito. E Ele não vai revelar algo novo para a gente porque já está tudo escrito. Então, como é que a gente consegue discernir essas dúvidas? Através das Escrituras sagradas. Se é de Deus, está nas Escrituras sagradas de Gênesis e Apocalipse. Amém? Agora, claro que com a intimidade em fé que a gente já viu, a gente tem um melhor discernimento da voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é uma voz suave, forte, poderosa, que a gente tem a testificação na nossa alma e uma certeza no nosso espírito, uma convicção na nossa mente, no intelecto. Deus, Ele vai trabalhar nas nossas vidas para que a gente não tenha dúvida de que é Ele falando conosco. E muitas vezes Ele vai permitir a gente entrar em algum lugar, ouvir alguma coisa que não é dele, para que a gente consiga aprimorar o nosso discernimento. Mas se a gente estiver numa busca constante, a gente sabe que é de Deus. Amém? Então a gente precisa estar alinhado com as Escrituras para que a gente não fique com dúvidas se é Deus que está conosco, se é Deus falando conosco, se aquele ensinamento é dele. E aí Judas diz assim: vocês precisam ter compaixão dessas pessoas que duvidam. Vocês precisam colocar uma misericórdia atenciosa para que vocês possam ajudar essas pessoas a discernirem que é de Deus. E aí, para isso, a gente precisa de crentes maduros que conheçam a voz de Deus, discernam a voz de Deus e tenham a certeza dentro das Escrituras que é de Deus. E muitas pessoas buscam respostas fora das Escrituras para poder ela ter a certeza para ela de algo que muitas vezes não é Deus que quer. Então, congregar é de Deus, eu preciso orar a respeito disso. Orar é de Deus, eu preciso orar para saber se é para eu orar. Eu preciso orar para saber se é para eu ler a Bíblia. Eu preciso orar para saber se é para tomar banho. Eu preciso orar para saber se é para eu andar calçado. Eu preciso orar quando eu estou de verme para tomar um remédio para matar as vermes. Eu preciso orar para matar as vermes. Agora, se Deus quiser usar o remédio, glória a Deus. Se Ele quiser usar a oração, Ele vai usar e vai matar as vermes também. Então, às vezes, a gente fica com essas dúvidas, irmãos, e dúvidas de infantilidade. Tem dúvidas nossas que Deus deve olhar e dizer assim. Ele não fala, meu Deus, porque Ele já é o Deus, né? Então a gente precisa consultar as Escrituras sagradas. E eu vejo muitas pessoas chegarem para mim e dizem assim: pastor, eu vou orar para poder Deus falar comigo. Eu falei: não está lendo a Bíblia, Ele já falou. Tem coisas que estão na cara, evidente, porque já está escrito. Aí Ele vai mudar o texto porque eu estou orando? Não, não vai. Ele apenas vai cumprir o que já está. Aí eu entendo assim: está orando para saber de Deus o que é, porque Ele vai saltar as letras nos nossos olhos para a gente entender o que Ele quer através das Escrituras. Amém? Se a gente for buscar em pessoas, em coisas, em lugares, em ambientes a resposta de Deus, a gente vai ficar vulnerável aos mercenários que estão atrás dessas pessoas que duvidam, e principalmente dos falsos profetas enviados por Satanás para poder falar o que não é de Deus. A gente precisa então ter a certeza nas Escrituras. E agora o direcionamento e ensinamento de Judas é: tenham compaixão dessas pessoas. Não é para vocês tirarem a paixão, é para ser compaixão
para ter paixão por elas. E aí ele está direcionando para a igreja local. Então existem pessoas no nosso meio que congregam conosco, que estão conosco, que são convertidos, que eles estão cheios de dúvidas. E quem é que nunca teve uma dúvida, né? E essa dúvida é interessante muitas das vezes, porque a gente vai buscar de Deus o que é a certeza. O interessante agora para nós que somos convertidos é, se Deus falou e mostrou e você já tem a certeza, faça. É para aplicar aquilo que Ele já falou. Então muitas vezes eu também vejo outras pessoas com dúvida, na hora que Deus dá a resposta, não coloca em prática. E estava fazendo o que esse tempo todo orando? Na hora H, não coloca em prática. Então estava curioso, mas não estava obediente. Queria saber. Aí pela misericórdia, Deus pegou e disse, porque também Deus não responde. Deus pode simplesmente não querer responder, sim ou não? Ele é soberano, Ele é Senhor, e eu não vou ficar chateado, triste, enfesado, porque Ele não quer me falar as coisas. Agora, se a gente está numa busca de intimidade com o Espírito Santo, a palavra diz que Deus não faz nada sem revelar aos teus servos, os teus profetas. Deus vai avisar tudo antes. Ele faz questão de avisar. Ele faz questão de dizer, mas para aqueles que estão em intimidade com o Espírito dele. Amém? Essa é a compaixão que a gente precisa ter. Então, se você percebe alguém no nosso meio, alguém na nossa família que está cheio de dúvidas, a gente precisa então ensinar as Escrituras. E a gente só vai ensinar aquilo que a gente sabe. A gente não tem como ensinar aquilo que a gente não sabe. Sim ou não? Então, eu não sou corredor de hipismo, não ando de cavalo profissionalmente. Eu vou ensinar alguém a montar cavalo? Não sei nem botar sela, vai cair eu, pessoa, vamos tomar coisa. Tá certo? Estou falando aí que tem as Olimpíadas, então a gente vai ensinar uma campeão de aula de skate a andar de skate. A gente não tem como ensinar algumas coisas, a gente só vai ensinar aquilo que a gente sabe, e a gente só vai saber se a gente tiver conhecimento. E sem conhecimento a gente não tem como ensinar. E agora, qual é o nosso conhecimento? Nosso conhecimento que eu estou falando a respeito das Escrituras Sagradas, a gente precisa conhecer mais de Deus. E aí 23 ele já joga uma outra possibilidade. Ele traz uma nova revelação em relação a outro tipo de pessoa. Essa nova revelação não é nada de novo, mas a respeito dessa característica de pessoas. Há outros, não são poucos, são outros. Aqui tem uma gama de pessoas. Salvem. Peraí, quem salva não é Jesus? Por que Judas está mandando a gente salvar? Levando Jesus. Porque quem é que habita em nós? O próprio Cristo, através do Espírito Santo, que Ele enviou o Consolador. Então a gente pode salvar pessoas. Alguém está ali para cair ou tropeçou, a gente não pode erguer essa pessoa? Pode. Mas ele está falando é salvar, arrebatando, retirando poderosamente e de maneira rápida, forte e certeira do fogo. Está falando assim, ó, ajudem a tirar pessoas do inferno. Tem pessoas que aprenderam falsas doutrinas. Tem pessoas que pensam que são convertidas. Tem pessoas que praticam coisas que não são da Bíblia, que não estão nas Escrituras Sagradas e pensam que estão caminhando para o céu, mas elas já estão condenadas no fogo. Salve elas, retirando elas disso. Arrebate elas desse lugar. Isso é forte. E aí também existem pessoas que estão circulando no nosso meio, que elas não
se encontraram verdadeiramente com Cristo, não têm uma aliança verdadeira com Deus por intermédio de Jesus, e elas estão em passos largos para um abismo de lago com enxofre fervente. E elas estão caminhando para esse abismo, e a gente sabe, e a gente precisa retirar elas do último passo para elas não caírem. É a nossa obrigação como igreja, indo por todo o mundo, pregando o Evangelho e batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é a nossa função fazer outra coisa que não esse mandamento. Os demais vão ser para acrescentar nisso. A maneira como a gente faz, a forma como a gente faz, como Deus nos usa. Legal, mas o principal mandamento em relação, agora que somos convertidos, é ganhar essas almas para Jesus. Sejam elas desviadas do propósito, sejam elas perdidas dentro da igreja, como o presbítero Theo ministrou a respeito disso, seja aquelas que estão em confusão doutrinária, em dúvidas escatológicas, em dúvidas das escrituras sagradas, sejam aquelas que não estão convertidas. Tenha misericórdia e resgate essas almas para Deus restaurar. Amém? E aí ele vai falar assim: há outros ainda tem outros. Mostrem uma compaixão com amor, obediência, santidade, medo do que pode acontecer e convicção em fé, temor. A outros vocês vão mostrar uma vida de vocês íntegra, idônea, onde vocês vão odiar até a maneira que eles estão vestidos. Porque aqui no livro de Levítico estava falando sobre a lei cerimonial da purificação, e as pessoas que tocassem naquelas pessoas que estavam contaminadas, seja por fluxo de sangue, seja porque teve contato com o morto, seja porque fez um sacrifício inadequado, que estava sujo, essa pessoa estava contaminada, principalmente os sacerdotes. Só que nós temos um exercício do sacerdócio santo. Todos nós, em Cristo, temos um sacerdócio santo. Então a gente precisa odiar até a maneira que essa pessoa se apresenta para a gente. Daí agora, a gente olha e a gente precisa discernir que existem pessoas que são das nossas famílias, mas elas estão endemoniadas ou estão cheias de demônios, e a gente precisa odiar o pecado delas. Não é odiar elas, é odiar até a roupa, os lugares, a maneira que falam, como se comportam, o que fazem, como se apresentam, mas não são as pessoas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E daí eu vejo muitas pessoas com pouca misericórdia com os irmãos na fé, em Cristo, convertido, e muitas misericórdias com pessoas da família que não são crentes, estão matriculadas e cheias de demônios. Priorizando a família biológica do que a família em Cristo. Isso eu não consigo entender realmente. É claro que a gente precisa ter carinho, amor, atenção, acompanhar, cuidar, pai e mãe, zelar pela vida deles, orar por eles, estar com eles, pregar o Evangelho. Deus nos plantou nessas famílias.
Deus quis que a gente nascesse nessas famílias porque Ele tem um propósito, inclusive, de levar a salvação para elas. A luz chegou na casa e agora tem a oportunidade. Se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quer dizer, a luz de Jesus, de Deus, agora penetra na casa e onde estavam trevas, eles vão ver o resplendor de Deus. E eles vão ter a oportunidade de conhecer o Evangelho, seja falado, seja pregado, seja nas práticas. Louvado seja Deus. Mas a nossa família principal é aquela que foi e é pelo sangue de Jesus. E como é que a gente não gosta dos nossos irmãos só porque eles congregam em outro lugar? Como é que a gente está fechado no nosso mundinho e não se relaciona com outros irmãos de outras denominações? Como é que a gente faz tudo para a gente e a gente não tem contato com outros para saber o que os outros estão fazendo? Então, muitas vezes eu vejo muitas ações sociais na cidade, muitas práticas boas, são bênçãos, mas um não contacta com o outro, está todo mundo no mesmo horário fazendo a mesma coisa. Eu trabalho no hospital geral e daqui a pouco chegam 2 ministérios com as mesmas coisas para distribuir no mesmo horário. Eu falo, eu acabei de tomar isso, como é que eu vou receber isso? A gente precisa se contactar com os outros para saber onde estão as lacunas na cidade, para que cada um vá e complemente o outro. E a gente fica disputando espaços, poderes e coisas. E aí a gente sempre prioriza, muitas vezes, estar com pessoas que não são de Deus. E aqui está dizendo que é para a gente mostrar compaixão e nossa obediência, nossa separação e o nosso discernimento, inclusive com medo do que Deus pode fazer com eles, é para a gente odiar as práticas dele, a aparência deles, que eles estão dizendo que são crentes, mas eles não se converteram, estão pregando mentira, ensinando o evangelho falso e levando muitos para o inferno. Esse não é nem para a gente receber em casa nem dar a paz do Senhor. É isso que Paulo ensina. É para odiar. Que é isso, irmão? Sua Bíblia tem escrito o que aí? Qual é o sinônimo? Olha aí na sua Bíblia. A minha tem odiar. Isso é o quê? Odiar tem alguém diferente? Repugnar. Um nojo a ponto de botar tudo para fora e vomitar. Repugnação. Dura essa palavra, Jesus. A gente não tem como ficar, não. Vamos sair de fininho de 2 em 2. Naquele dia a igreja desmontou. A gente não quer essas coisas, gente. Porque a gente tem nossos desejos, nossas paixões e nossas vontades carnais. A gente tem as nossas necessidades humanas. E essas paixões humanas, elas muitas vezes se confundem com a compaixão de Deus. Deus mandou a gente sair desse mundo agora e dar as costas para Ele e deixar todo mundo ir para o inferno? Não, Ele falou antes disso que é para a gente arrebatar eles do inferno. Olha que lindo. Primeiro disse assim, arrebatem eles dentro do inferno. Agora, se eles não querem nada e querem caminhar para o inferno, odeiem até o que eles vestem. Porque muitas vezes a gente fica, vai cair, não vai não, eu vou lá, vou cá, viu? Vou continuar, viu? Estou orando. Não lance suas pérolas para os porcos. É um ensinamento bíblico. Aquele que não quer ouvir a palavra e receber de bom grado o que Deus tem, a gente não pode pegar a pérola e lançar para o porco, porque ele vai misturar na lama e vai acabar perdendo a pérola. A palavra de Deus é preciosa e ela tem que ser pregada para todos, mas quem se voltar contra a palavra de Deus, você tem que abrir mão para poder o próprio Deus trabalhar e tratar. E se quiser ainda
estar duro de coração contra essas coisas, e eles estão num falso ensinamento, entregue a Satanás, para ver se no último dia eles conseguem ser arrebatados do fogo. É uma ordenação que vem do Espírito Santo de Deus para Paulo. Quando se fala de falsa doutrina, é cirúrgico. Quando se fala de falsos mestres, ensinamento fora da palavra e desvio doutrinário, a Bíblia é altamente rigorosa e não abre espaço para nada disso. É severo. Glória a Deus. Então, bora recapitular. Vamos ter compaixão daqueles que estão duvidando. Depois a gente tem que salvar aqueles que estão caminhando para o fogo. E a gente tem que ter misericórdia, mas se afastar daqueles que se viraram contra Deus e querem continuar nas práticas de falsos ensinamentos, de idolatria, imoralidade e rebelião contra Deus. Fim de papo. Esse é o ensinamento de Judas. Amém, irmãos? Amém. E o que fazer agora? A oração do justo pode vir com seus efeitos? Quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? Então a gente está encerrando nosso ciclo de orações. A gente vai levantar um clamor, porque Deus quer nos usar para esse trio de pessoas aqui. E vai acontecer nesses dias para frente, porque Ele não vai liberar a palavra sem Ele cumprir. Deus não faz nada sem antes avisar os teus servos. Os 30 dias de jejum e oração é porque agora eu vou te mandar para a seara. Eu vou te mandar para um lugar em meio aos lobos. Os lobos ferozes são aqueles líderes narcisistas que só pensam em si. E vocês estão indo para poder, cheio de Deus, transbordante das misericórdias, compaixão e graça de Deus, realizar a obra do ID. Amém? Então a gente se enche da palavra para que a gente possa fazer a verdadeira igreja, eclesia, para fora. Nós vamos para fora do templo para cumprir aquilo que Deus quer por nós e através de nós. O jejum também serve para isso. Amém, queridos? Se coloquem de pé para a gente orar então. Senhor, Tua palavra foi ensinada, estamos aqui para cumpri-la. Nós não sabemos aonde iremos e como faremos, mas estamos aqui com a convicção de que o Senhor está conosco para realizar tudo para a Tua glória. Só te pedimos que nos afaste do mal, do maligno, das ciladas do inimigo, das astutas investidas de Satanás. Nos afaste das pessoas sanguinárias, perversas e cruéis, mas abre as portas